gente vai vendo nas histórias isso cada vez mais se manifestando. Mas quando a gente fala de ternura de Deus, quando a gente olha para esse livro, não é? Qual foi o objetivo que surgiu no seu coração? Quando você começou a alinhar esses textos, né? Porque a gente sabe que a partir de 2 pontos você põe uma reta. Essa reta pode ir em infinitas direções. A mesma coisa acontece quando você começa a articular os textos, né? Você pega um aqui, você pega outro lá, se fossem arranjados de maneiras diferentes, iam dizer outra coisa para nós. O que você quis fazer chegar ao coração de qualquer um que vai ter acesso a esse livro quando você alinhou os textos dessa forma? Bom, a Canção Nova, ela nasce, né, daquela vontade do Monsenhor Jonas Abib de fazer com que as pessoas tenham uma experiência de Deus. Essa experiência desse Deus amoroso, desse Deus maravilhoso, né? E, de certa forma, esse livro, para se encaixar até dentro da editora Canção Nova, ele também tem essa mesma missão, esse mesmo desejo. Que as pessoas, ao lerem esse livro, se encontrem com esse Deus absurdamente maravilhoso, encantador. Deus é extraordinário. É uma pena que nós cristãos não saibamos transmitir esse Deus para o mundo de hoje. É aquilo que Gandhi viveu, sabe, e que eu também conto nesse livro. Gandhi, que foi um grande pacifista, a gente precisa explicar quem é Gandhi hoje, porque os mais novos talvez nem saibam quem ele foi. Ele foi um pacifista indiano, né, que lutou pela libertação da Índia de forma pacífica, sem a violência. E ele foi estudar na Inglaterra, na Europa. E lá na Índia ele tinha uma outra religião. Quando ele vai para a Europa, ele conhece o cristianismo. E quando ele lê o Evangelho, quando ele lê os Evangelhos, ele se apaixona por Jesus Cristo. Ele fala, que coisa maravilhosa esse Jesus Cristo, que coisa extraordinária. Então ele fica com uma vontade imensa de conhecer o cristianismo, os cristãos. E há um testemunho de Gandhi que fala da decepção quando ele conhece os cristãos. Ele que se encanta com Jesus, com o Evangelho, e a decepção depois quando ele conhece os cristãos, né? Toda a disputa, toda a desunião, né? Então, a gente precisa justamente ser, e esse é um grande desafio, e o livro Ternura de Deus, ele começa relatando o Frei Galvão também, nesse desafio de que a gente precisa expressar para o mundo de hoje esse Jesus extraordinário. A gente não pode botar a culpa nos outros. O mundo está ruim por causa disso e daquilo. O mundo está ruim muitas vezes porque nós cristãos estamos sendo incapazes de sermos verdadeiramente outros Cristos. A bondade ou a maldade do mundo começa na gente, não é? Começa na nossa... Eu penso assim, eu acho que a gente está deixando a desejar. Nós cristãos estamos passando um Deus que muitas vezes, Jesus está ultrapassado. Muita gente fala isso, né? Jesus está ultrapassado, o cristianismo está ultrapassado, mas quem está ultrapassado é a gente, sabe? Nós Agora, cristãos. é engraçado, né, que quando aparece uma pessoa que vive, a vida desta pessoa consegue mexer com o mundo inteiro, porque podem até dizer que Jesus está ultrapassado, mas o mundo não consegue se desapegar dele. Não é que ele constantemente aparece na história desse mundo. Esse mundo só é o que é por causa de Cristo. Não é? Mais tarde você tem aí um outro nome, por exemplo, um Francisco de Assis, que pela sua plena vivência do cristianismo abala os alicerces desse mundo. A gente vê recentemente uma Madre Teresa de Calcutá, que faz calar os maiores líderes do mundo. Então a gente vai percebendo, não é, que quando a fé ela é vivida, quando esse cristianismo ele é levado a sério, ele se manifesta em todo o seu vigor para tornar esse mundo melhor. E o livro, Márcio, Ternura de Deus, o nome Ternura de Deus vem... não sei quanto tempo eu tenho ainda, talvez não tenha muito mais... Que surgiu de uma conversa a respeito de Frei Galvão? De Frei Galvão. Eu estava entrevistando a irmã Célia Cadorim, que foi a postuladora da causa de Frei Galvão. É uma especialista, né, de Frei Galvão. E no final da entrevista, no dia de Frei Galvão, dia 25 de outubro,
pela Rádio Canção Nova. No finalzinho da entrevista eu perguntei para ela: irmã, como é que a gente pode viver bem essa devoção a Frei Galvão? E aí a resposta dela, que ela dizia que gostava de ver Frei Galvão como ternura de Deus. Porque na forma como ele tratava os escravos, as irmãs que no convento que ele convivia, as pessoas que o buscavam, ele sempre era muito atencioso, carinhoso. É bom pensar que Frei Galvão já era uma celebridade na sua época, porque ele já tinha fama de santidade, ele era muito requisitado. Ao ponto de fazer aquela pílula de Frei Galvão, que é um papelzinho dobrado, por que ele faz aquilo? Porque ele não pode atender mais todo mundo. E veja a delicadeza dele, não queria deixar ninguém sem ser atendido. Então ele faz uma pílula de papel, isso não é superstição, gente. Isso é atenção. Então as pessoas eram analfabetas. Então ele faz aquela oração em latim, imagina em latim, o pessoal nem sabia ler em português, quanto mais em latim. E aí ele vai e fala: vamos dar para as pessoas tomarem, né? E quantas, a gente falando sobre essa história, quantas pessoas já testemunhando o que já aconteceu na vida delas através dessa pílula. E Frei Galvão, então, essa testemunha, essa ternura de Deus, essa expressão da ternura de Deus lá no século XVIII. Fantástico. E a gente, a irmã dizia então para a gente assim: olha, uma maneira de viver a devoção de Frei Galvão é a gente sendo ternura de Deus para as pessoas, a gente sendo atencioso, isso que eu queria que você me dissesse, carinhoso. Para você, o que é vivenciar essa verdadeira ternura de Deus no dia a dia? Como é que é ser ternura de Deus para os outros? O que você entende disso? Antes de mais nada, é ser atencioso, é você olhar as pessoas mais do que naquela relação superficial do nosso dia a dia. Porque a gente vive correndo, né? Então as pessoas, a gente convive com as pessoas, com as cascas das pessoas. O nosso relacionamento é sempre supérfluo, a gente fala sobre bobeiras, a gente fala sobre o time de futebol, meu Palmeiras venceu ontem por 6-2, e coisas muito mais sérias, a gente não entra. Então a gente não chega naquilo que é principal na vida das pessoas. Às vezes a pessoa está do nosso lado sofrendo, e passando dificuldades, e a gente é incapaz de perceber isso. E aí a gente deixa de ser cristão com essa pessoa, né? Porque a gente não tem essa capacidade de ser atencioso, de olhar, de se oferecer para alguma coisa extra, né? A gente só está pensando naquilo que é externo. Então, eu acho que um pouco é disso, sabe? Da gente realmente ser capaz de ser atencioso, de olhar com cuidado. Tem uma historinha nesse livro, também, de um padre do Rio de Janeiro, que ele vai visitar uma comunidade pela primeira vez. Então, ele chega antes, uma meia hora antes, porque ele quer conhecer a comunidade. E ele vai lá na chegada, na porta da igreja, e fica perguntando o nome de cada pessoa. E pergunta para um, para outro. Aí chega uma menininha. Ele vai e pergunta o seu nome, a idade, se ela estuda, o que ela gosta. Chega na hora da missa, no sermão, o evangelho era daquele de Jesus perguntando aos discípulos: o que o mundo está dizendo de mim? O que eles dizem que eu sou? Dizem que é João Batista, ou dizem que é Elias. Aí o padre começa a perguntar para os ali presentes na igreja: e para você, quem é Jesus? Perguntou para um, para outro. Aí o padre avista aquela menininha que ele viu na frente, da porta da igreja. E você, menina? E ele esquece o nome da menina. E você? Puxa, qual é o seu nome mesmo? Para você, quem é Jesus? E a menina responde então assim: padre, para mim, Jesus é aquele que nunca esquece o meu nome. Não. Então, eu acho que esse Jesus que ele nunca esquece o nosso nome, que como na música barca, né, tradicional, nos olha nos olhos, a sorrir, pronuncia o nosso nome, né? Esse Deus que não está distante da gente, está muito próximo. Nós, de alguma forma, devemos transmitir esse Deus. Essa ternura. Próximo das pessoas também, chegando até o íntimo das pessoas, e não se relacionando de qualquer forma. O amor cristão precisa ser um amor terno, precisa ser um amor doce, precisa ser um amor que se sente, não só que se sabe.
Precisa ser um amor sentido, vivenciado, encarnado. Dom Bosco dizia isso, né? Dom Bosco dizia assim, não basta amar. É preciso expressar esse amor. É preciso, ele dizer para os jovens isso, é preciso que os jovens saibam que você o está amando. Né? Era Madre Teresa de Calcutá, que dizia assim, o mais importante não é, estou cuidando aqui, é você dar amor, é dar afeto, é você dar um sorriso. Tinha gente que dizia assim, Madre Teresa, eu não sei o que fazer com essa pessoa que está aqui, eu não tenho nada, não posso fazer nada para essa pessoa que está morrendo. Né? E ela dizia assim, não, você tem que dar um sorriso para ela, você tem que abraçar, você tem que acolher, a pegue no colo, segura a sua mão, dê um sorriso para ela, diga que a ama. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Madre Teresa, que fez tanto bem, que recolheu pessoas que eram jogadas como lixo nas ruas de Calcutá, para serem recolhidas quando mortas. E ela começou assim, sem poder oferecer nada, não tinha remédio, não tinha nada. Ela ofereceu o quê? Ela ofereceu um calor humano. E ela dizia, isso é o mais importante. Às vezes a gente ouve a história e já imagina a Madre Teresa e as pessoas jogadas pela rua e pensa, eu não tenho coragem, eu não tenho capacidade, eu não sei se eu consigo ir até essas pessoas. Mas Deus quis que os próximos, mais próximos da Madre Teresa fossem essas pessoas. E junto de nós Ele coloca outros próximos, mais próximos. E às vezes essa missão que a Madre Teresa viveu no dia a dia, na rua, na favela, no asilo, na creche, e que também compete a todos nós, mas que de uma maneira especial ela abraçou, ela pode se manifestar dentro da nossa casa, num amor transparente, num amor genuíno, num amor vivido nas coisas pequenas, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre as pessoas de uma mesma vizinhança. Às vezes custa só andar 2 metros, para ser gentil, para ser bom, para manifestar ternura, para acudir alguém que está passando necessidade. Você não precisa viajar até a Índia. Às vezes só bater na porta da casa ao lado e você vai encontrar alguém pronto para receber esse amor, Eu sugiro justamente isso, que comece em casa, Porque são os mais injustiçados, viu, Márcio? A gente chega cansado do serviço, e aí a gente não dá uma atenção para uma criança, um filho nosso que está querendo ali brincar. Descarrega, o mau humor. E aí já a mulher, a esposa, é a primeira a sofrer com a gente, A gente não tem coragem de fazer isso com o patrão, a gente vai e desconta na família, Então é injusto isso, a gente precisa, primeiro em casa, oferecer essa ternura para os que estão mais próximos da gente, para depois chegar na escola, no trabalho, na igreja, A gente precisa ter ternura na igreja, parar de tratar os outros que estão na igreja, que muitas vezes são os nossos coordenados como empregados, eles não são nossos empregados, não. Nós temos que servi-los, lavar os pés deles, tratá-los com o maior carinho, É isso aí. E eu na explicação de ternura de Deus, eu fiz uma visita aos poetas, ao dicionário, fiz uma pesquisa sobre ternura, mas a melhor definição que eu achei de ternura, que eu peço a permissão de dizer aqui, é de um garoto numa escola, A professora perguntou para os alunos o que significava a palavra ternura. E um dos alunos levantou e falou assim, professora, se eu tivesse com fome, alguém me desse um pedaço de pão, isso seria bondade. Mas se alguém passasse geleia nesse pedaço de pão, isso seria ternura. Então vamos passar, vamos ultrapassar a barreira da nossa rotina e dar um upgrade, vamos melhorar um pouco o nosso relacionamento, fazendo delicadezas com os nossos próximos. Oswaldo, 21 anos de Canção Nova você tem, é isso mesmo? Pois é, 21 anos. Chegando Como aqui ao final passa, da nossa entrevista, nesse nosso momento, juntos aqui no programa Papo Aberto, eu queria saber de você qual foi o momento mais inesquecível nesses 21 anos de Canção Nova, antes de você se despedir. Conta pra gente aí, porque a gente ama essa Canção Nova, ama esse Padre Jonas, essa Luzia, esse Eto, sabe? Esses que vieram antes de nós, quanta história, na qual participa Nelsinho Correia, na qual participa Ricardo Sá. Tem até um capítulo aqui que chama Rádio Nelsinho, tem a ver com Nelsinho Correia. Tá vendo? Leiam. Então,
Então a gente vai ficando marcado, né, pela presença dessas pessoas na nossa vida, e depois de encontrar alguém com 21 anos aí, já na maioridade desse relacionamento, qual a experiência mais marcante? Márcio, assim, eu como jornalista, transmitindo ao vivo, eu vivi uma emoção muito grande quando o Papa João Paulo II estava visitando o Brasil, a segunda vez, se não me falha a memória. A Canção Nova ainda era muito, assim, pequenininha. Então, a gente não pôde transmitir com a nossa equipe, como foi da última vez com o Papa Bento XVI. Mas a gente já tinha televisão e a gente retransmitia a TVE do Rio. E o que a gente fazia? A gente, no estúdio em Cachoeira Paulista, ficava sempre um apresentador e o Padre Jonas era o comentarista. O Padre Jonas era o comentarista e eu era um dos narradores. A gente se dividia em escala conforme a programação do Papa. E um dos momentos que me marcou muito foi uma dessas transmissões. Eu aprendi muito nessas transmissões com o Padre Jonas, como comentarista, sobre tudo, liturgia, tudo, né? Mas num momento, o Papa João Paulo II estava no Rio de Janeiro, numa celebração, e ele, no final da celebração, ele já estava saindo da Catedral do Rio, quando ele avista no meio daquele povão que está ali, uma pessoa de batina branca. E ele vai ao encontro daquela pessoa, que estava lá no meio do povão mesmo. Era Dom Helder Câmara. E Dom Helder Câmara, quando percebe que o Papa o tinha visto e estava indo ao seu encontro, ele se antecipa em se ajoelhar, né, e pedir a bênção do Papa. E o Papa vai e lhe dá um beijo na careca de Dom Helder. Aquilo foi uma cena para mim maravilhosa, né? Porque muito se dizia naquela época e depois também dos problemas, das divisões de igreja progressista, igreja tradicionalista. Mas eu acho que isso mostra um pouco do que também é esse livro, né? De que a gente, acima de tudo, tem que amar as pessoas, né? E Dom Helder foi uma pessoa tão extraordinária para a igreja no Brasil. Aquele beijo de João Paulo II foi o beijo de toda a igreja para essa pessoa, para aquela cabeça que fez muito, né, por tantas e tantas pessoas. Mas foi um dos momentos que eu vivi, que eu lembro assim, com muito carinho, até por estar ali do lado do Padre Jonas e poder transmitir isso naquela oportunidade. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui nesse programa. Obrigado pelos seus 21 anos de Canção Nova, não é, se dedicando, servindo a Deus dentro desta obra. Parabéns pelo livro que chega junto com esses 21 anos, né? Olha que coisa boa. Tenho certeza que este livro já está fazendo muito bem a tantas pessoas. Eu não sei se você conseguiu acompanhar, inclusive no programa Sorrindo para a Vida, chegou um testemunho já de alguém, um testemunho de alguém que fez uma experiência maravilhosa nas páginas deste livro, e não pode ser diferente. Porque o Oswaldo, ele diz para nós que ele é jornalista, que ele tem esse jeito de ser conciso. Então, você imagina o que nestas poucas páginas espera pela gente. Uma leitura deliciosa, mas uma leitura espiritual, uma leitura generosa. Um livro bom como tantos que nós precisamos ter atualmente. Precisamos de muitos livros assim. Então, é uma recomendação que eu faço, não pelo Oswaldo ser amigo ou por ele estar dentro da Canção Nova, mas você vai poder constatar, você mesmo fazendo a leitura, que é uma manifestação da ternura de Deus por nós. Inclusive, o que eu tenho dito muito para as pessoas é que a gente afastada de Deus e afastada da igreja por falta de uma experiência de ternura. E às vezes um presente como um livro desse é capaz de levar até esta pessoa o que ela por si só hoje não tem coragem ou capacidade para buscar por ela mesma. Então, um presente que vale a pena também. Oswaldo, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Eu queria só aproveitar o programa para mandar um beijo para minha esposa, Rita. Hoje nós completamos 18 anos de casamento e, infelizmente, por conta do programa, a gente não pôde estar junto aqui, mas já antecipamos no final de semana. Então, para ela, um grande beijo e um abraço a todos. Obrigado pela atenção nesse tempo. Obrigado, viu, Márcio? Por nada, imagina, a porta está aberta para você sempre que quiser vir aqui.